Sal poderoso. Então a gente via o pastor passando e falava: olha o Zé trabalhar. Tchau, Zé, vai com Deus, Zé. Era mais ou menos assim. Não era um trabalho muito honroso. Era uma coisa muito diferente, era uma coisa muito comum. Era um trabalho muito penoso. Porque o pastor, ele tinha que percorrer caminhos, procurar passagem para suas ovelhas em lugares distantes. E eles ficavam dias fora de casa. Então, dias fora de casa é dias sem tomar banho, é dias sem se alimentar direito. E era esse trabalho do pastor. E justamente foi esse o trabalho de Jesus. Jesus, ele não priorizava as coisas dele. Ele não queria saber se estava muito bem vestido. Ele queria saber se as suas ovelhas estavam bem alimentadas, se elas estavam ouvindo a palavra, se elas estavam vivendo aquilo que ele estava pregando. Essa era a importância maior para Jesus. Isso era a prioridade na vida de Jesus. Por isso ele se colocou como pastor. Mas e hoje em dia? Pastor é bem visto? A profissão de pastor é bem vista ou não é? Algumas pessoas podem falar que é, outras pessoas podem falar que não. Mas infelizmente não, irmãos. A gente infelizmente acaba sendo estimulado a acreditar que quem trabalha na obra tem que viver uma vida de modéstia. O pastor tem que ser modesto. Pode ter carro, mas tem que ser um carro bem simplesinho. E pode ter uma casa também, mas tem que ser uma casa bem simplesinha. E a esposa dele pode andar bem simplesinha também. E quando a gente vê um pastor que tem um carrão e fala assim: olha, a igreja paga 10 mil reais pro pastor, ainda deu um carro pro pastor. Aí você fala assim: não, tem alguma coisa estranha aí. 10 mil reais, será que não dá para reduzir esse salário pela metade, dar 5 mil para a obra, vender esse carro, comprar um Fiatzinho 2 portas, dar um pouquinho estranho dali, mas você dá 50% do seu salário para a obra? Por que você quer que sou pastor dele, então? Não é verdade? A gente acha que sempre tudo para pastor é muito. Para que isso tudo? Mas pastor não faz nada. Pastor não faz muita coisa, não é verdade? Ele apenas cuida das ovelhas. Isso não é um trabalho muito cansativo. É ou não é, pastor, cansativo? Ele, mais que ninguém, pode falar se é cansativo ou não. Mas a gente está em ano de Copa e a gente de vez em quando vê na televisão que os jogadores, eles ganham milhões. 10 milhões por ano, 50 milhões por ano, não sei nem quantos milhões eles ganham. Mas eles ganham muito. Eles falam assim: não, mas espera lá. O cara veio de baixo, o cara batalhou bastante para chegar ali, está representando a nação, está correndo o risco de sofrer um acidente ali dentro do campo, se machucar e nunca mais poder jogar um jogo. Então ele está fazendo valer os milhões que ele ganha. Ele vai para outro país, fica longe da família, às vezes não vê os filhos nascer. Então tá certo, ele está ganhando os milhões dele. Mas e o pastor? Ele não faz a mesma coisa? Ele também, às vezes, não sai da sua casa, deixa a sua família em casa, às vezes a esposa sozinha com os filhos, e vai cuidar das ovelhas. Isso também é importante. A gente se preocupa muito com o que a gente vê. A gente está vendo ali. Mas e o mundo espiritual que ninguém está vendo? Ele está cuidando e zelando pelas ovelhas dele. Então, quando a gente fala assim: o pastor está ganhando 10 mil, está ganhando muito. Mas nenhum dinheiro do mundo pagaria por esse trabalho de interceder pelas suas ovelhas, de ir à frente das suas ovelhas, de preparar o caminho para as suas ovelhas, de preparar as ovelhas para um dia se encontrar com o pastor supremo. Porque um dia Jesus vai voltar. A gente ouve falar isso todo domingo, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. De tanto falar, a gente acha que até esquece. Ó, Jesus vai voltar é nada. Esse negócio eu ouvi desde que eu sou criança e até agora Jesus não voltou. Então esse negócio é mentira. Jesus vai voltar coisa nenhuma. Mas vai voltar, irmãos. E fique preparado.